Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Sephora Collection. Eu vou mostrar pra vocês uma paleta maravilhosa que faz jus ao nome, né? Amazing Palette, que tem nada mais, nada menos que 29 cores de sombra. É um verdadeiro parque de diversões da mulher crescida. Eu, quando bati o olho nessa paleta, fiquei encantada e não podia deixar de trazer aqui pra vocês. Teremos a base e o corretivo Best Skin Ever. Falaremos também sobre os batons de acabamento mate desfocado. Eu estou usando um deles aqui, vou mostrar os dois para vocês. Teremos resenha também das canetinhas Multichrome que a Sephora lançou recentemente e eu achei genial. Só estou esperando chegar novamente as outras duas cores, que é a verde e a vermelha. Não consegui comprar porque esgotou muito rápido, mas tenho aqui comigo a rosa e a azul, além de outros produtos que não são novos no mercado, mas pode ser novidade aí para você. Então, se você tem interesse em produtos Sephora Collection, fica aqui nesse vídeo comigo. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Começar então com a base. Essa aqui é a Best Skin Ever, um lançamento da Sephora. E eu vou abrir essa base aqui com vocês, tá, gente? Nem abri ainda, vai ser primeiras impressões. Tá lá, tirando o plastiquinho. A embalagem dela é de vidro, bem bacana, tem uma boa aparência. A minha cor é a 05N, eu testei na Sephora essa cor, tá? Fiquei entre a 10N e a 05N. Sempre agito, tá, as bases antes de aplicar, independente de estar escrito ou não na embalagem. Eu gosto de agitar para prevenir, né? De acordo com a embalagem, ela proporciona cobertura média construível, 16 horas de uso confortável, em 28 dias ela melhora a textura da pele e é composta de 86% de skincare com ácido hialurônico e é uma base hidratante. Eu não achei informações a respeito do acabamento dela, tá, gente? Então, até então, eu não sei se ela é mate, semi-mate ou luminosa. Só fala que ela tem um acabamento natural. Então, eu imagino que seja semi-mate, né? Mas vamos ver. Vou aplicar um pump aqui na minha paletinha. Meio difícil, viu, de sair aqui. Caramba! É uma base difícil de sair do pump, viu? O pump dela não é dos melhores não, mas tudo bem. E essa é a cor e a textura dessa base. Ela não me parece ser muito fluida, tá? Me parece ser um pouco densa. Vou começar aplicando com o pincel Kabuki. A princípio, a cor dela tá bem mais clara que o meu tom de pele, né? Será que tinha que ser a 10? Mas não tem problema, a gente faz dar certo. Depois aplica bronzer. Ela tem uma espalhabilidade muito boa, tá? E apesar de parecer densa aqui na paletinha, tô achando ela super leve no rosto. Apliquei então um pump do lado esquerdo do meu rosto, lado direito ainda sem nada, para vocês verem a diferença. A cor, a hora que eu apliquei, me pareceu bem branca, agora me parece que ela já está se adaptando, mas a cobertura e a textura dessa base eu estou encantada. Vamos agora para o outro lado. Vou dar uma polida nela com a esponjinha, porque me parece que no canto do nariz ela não ficou tão uniforme assim. Então, vamos lá, vamos dar uma polidinha aqui. Está lá, então, base aplicada dos dois lados agora. Me aproximar bem para que vocês vejam qual é a textura dela na pele. Agora eu vou deixar sem selar, não vou aplicar corretivo por enquanto, vou dar continuidade
no restante aqui da maquiagem pra gente ver como que ela vai se comportar, né, sozinha ali na pele. Vamos lá. Nos olhos eu vou usar nada mais, nada menos que essa paleta aqui enorme, lançamento da Sephora, edição limitada, chama The Amazing Palette, e eu acho que ela faz jus ao nome. 29 sombras, é muita coisa, gente. Além disso, o espelho é removível, olha que bacana isso. Inclusive, eu vou deixar ele fora para não ficar refletindo ali a câmera, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que é o espelho. Rosinha atrás, um espelho grande. Quanto à qualidade dessas sombras, eu posso dizer para vocês que elas são bem macias, uma boa pigmentação, especialmente as mates. As cintilantes, né? Nós temos aqui diferentes texturas de cintilantes. Então, tem algumas que são mais acetinadas, essa. E tem algumas que tem um acabamento mais em glitter. Das sombras com acabamento mais em glitter, eu tive diferentes experiências até agora, tá? Mas, no geral, muito boas. A única, assim, que eu acho que é um pouquinho mais seca é essa branquinha aqui, que talvez esfarele um pouquinho mais. Mas as demais são excelentes. Eu vou fazer 3 looks aqui com vocês, tá? É uma paleta que, na minha opinião, dá pra fazer o rosto inteiro, porque esse tom aqui serve como um bronzer, né? Então você pode usar como blush e bronzer ao mesmo tempo, ou se você quiser só usar como bronzer e depois usar esse tom aqui como blush, também dá. Esse tom misturado com esse rosinha aqui também dá um blush muito bonito. Vou preparar as minhas pálpebras com o corretivo da Shiseido, tá? Eu já mostrei ele aqui no canal. Esse aqui numa cor bem clarinha que eu comprei justamente para usar como primer de olhos, tá? Então vamos lá, deixa eu preparar rapidinho aqui. Bom, o primeiro look eu vou iniciar com a cor que com as cores que quando eu bati o olho eu me apaixonei de cara, que é esse cobre mais alaranjado aqui e essa cor fúcsia. Eu já fiz looks aqui usando essas duas cores, né, porque de fato eu amo elas, mas vou fazer um look diferente, tá, gente? Não igual aquele da Chanel que eu fiz da outra vez. Dessa vez eu vou pegar o cobre com a mão mesmo, tá, com os dedos. E vou passar em toda a pálpebra móvel. Olha que coisa mais linda essa cor. Adoro. Agora eu vou pegar a cor mais fúcsia e vou aplicar no canto interno rente ao cobre. Vou pegar esse marronzinho bem clarinho aqui e esfumar o côncavo. Podia ter feito isso antes também, tá, gente? Mas é que eu quis iniciar já com pá da sombra cobre, que eu acho ela muito, muito linda. Eu vou vir com esse marrom mais quente aqui e aplicar bem no cantinho externo do olho, tá? Olha que excelente pigmentação. Tô vindo por cima da sombra cintilante e tá entregando uma excelente pigmentação. Olha só, gente, que belíssima essa combinação de cores. Agora eu vou reforçar um pouquinho mais do cobre aqui no centro. Muito lindo, tô apaixonada nessa paleta, gente, olha isso. Agora eu vou vir com essa sombra bem clarinha aqui e vou aplicar no osso da sobrancelha pra esfumar a sombra marrom. Agora eu vou pegar essa sombra branquinha aqui, bem cintilante, que eu falei pra vocês que comparada às demais, ela é um pouquinho mais seca.
E vou aplicar no canto no extremo interno aqui, né? Pra vocês verem como é a textura dela. Até agora, gente, nenhuma das sombras esfarelou aqui no meu rosto. Pelo menos não de forma significativa, tá? Tem um pouquinho aqui, não sei se é da Cobre ou da Pink. Mas mesmo essa que é um pouquinho mais seca, ó, apliquei aqui no canto com o pincel, não foi nem com o dedo. E não esfarelou nada. Com o pincel chanfrado e com a sombra aqui marrom mais escura, vou fazer a linha interna dos cílios. Muito macia, muito bem pigmentada, sem defeitos. Agora eu vou vir com o marronzinho mais clarinho, passar por cima dela. E agora eu vou pegar a cor fúcsia novamente e vou aplicar na linha inferior dos cílios. Eu vou usar esse lápis aqui, que é um Multichrome lançamento. Esse daqui é o rosa. Olha só, vou mostrar pra vocês na mão como que é a cor. Que coisa mais linda, gente. Esses lápis esgotaram muito rápido aqui, eu tive muita sorte que eu consegui comprar 2. Vou mostrar os 2 aqui pra vocês hoje, né? E com esse look, eu acho que vai ficar muito legal esse rosa. Então, vou passar aqui na linha dos cílios. Esse lápis sozinho já faz um look, tá? Mas é que eu queria mostrar aqui pra vocês o máximo de produtos possível, né? Hoje. E vou passar ele também na linha d'água inferior e superior. Olha a qualidade, eu mal relo, ele já solta essa pigmentação multichrome. Incrível! O segundo look, eu vou iniciar com essa sombra clarinha aqui, mais rosadinha, em todo o côncavo. Para fazer o canto externo, vou usar essa sombra aqui mais escura, com um fundo mais ameixa, né, diria assim. Aí eu começo aplicando, assim, no canto externo, né? E depois vai dando batidinhas para esfumar. Trazendo assim mais pra dentro, né? Agora eu vou vir com essa cor azul cintilante, né? Um cintilante mais acetinado. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Cor linda! E muito pra cá, na verdade, o ideal é aplicar ela mais no centro da pálpebra móvel, tá? Vou voltar um pouquinho com a cor escura na parte externa, que eu invadi demais com o azul, né? Agora eu vou vir com essa sombra aqui, nesse ameixa um pouquinho mais cintilante, assim, acetinado, né? Lindíssima essa sombra. Gente do céu. Vou esfumar o osso da sobrancelha com esse rosinha clarinho. E no canto interno extremo, vou vir com esse cintilante champanhe aqui. Retocar um pouquinho do azul no centro. Vou pegar a cor mais escura, ameixa, para fazer a linha inferior dos cílios. E agora com o rosinha mais clarinho para esfumar essa linha inferior. Agora eu vou vir com a lapiseira Multichrome na cor azul, fazer um swatchzinho aqui para vocês verem essa cor. E vou passar ela na linha superior dos cílios, na inferior e na linha d'água.
fazer aqui meio que um mini gatinho. Só pra fazer um charme a mais. No meu olho, esse gatinho pequenininho assim mal aparece, tá, gente? Quando eu abro o olho assim, ou quando eu sorrio. Mas tá lá. Então tá lá como ficaram os olhos antes da gente passar o rímel. De máscara de cílios, eu vou usar a Size Up da Sephora. Essa máscara promete dar volume, né? É uma máscara excelente, eu já usei antes. Vamos lá. Máscara de cílios aplicada. Olha só que volume maravilhoso que ela entrega. Eu apliquei 2 camadas, tá? Porque, afinal de contas, já que eu vou ter que tirar, a pessoa vai lá e aplica 2 camadas. Eu nunca aplico 2 camadas. Aí, quando eu tenho que tirar a maquiagem pra fazer outra pra vocês, eu vou lá e deixo mais produto no meu rosto, porque, né? Nem Freud explica. Mas que o resultado ficou belíssimo, ficou. Então, já que eu apliquei 2 camadas, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Ai, gente, eu amei, 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 amei. Não sei dizer qual dos dois eu gostei mais. É que eu gosto muito de rosa e cobre alaranjado, assim, né? Eu tenho várias não, mas eu tenho algumas paletas que tem esses tons, porque eu bato o olho e eu fico apaixonada. Esse aqui também tá lindo. É um look um pouco mais discreto, né? Então, se você for uma pessoa aí que não é acostumada a usar cores nos olhos, quer começar, essa é uma boa maneira de começar, com um azulzinho assim mais discreto, um roxinho ali também mais discretinho, né? Bom, antes de fazer o blush, o bronzer e o batom, eu vou mostrar pra vocês o corretivo também lançamento da Sephora. Eu tô abrindo ele aqui, gente, tentando abrir, porque esses produtos vêm super selados, né? 1 hour later. Esse daqui é o novo corretivo da Sephora, também da linha Best Skin Ever. A minha cor é a 05N, eu comprei a mesma da base, tá? Vou aplicar aqui embaixo dos olhos e um pouquinho no canto do nariz. E aqui também assim. De acordo com o site, esse corretivo proporciona cobertura média alta e acabamento natural. Oferece conforto, fixação e correção por até 16 horas, sem ressecar e sem marcar as linhas finas. Sua fórmula contém 75% de ingredientes de skincare enriquecida com ácido hialurônico. Ao contrário da base, a cor 05N no corretivo não ficou muito clara para minha pele. Engraçado, né? Então, se você gosta aí de um corretivo um pouco mais iluminador, tem que pegar um tom mais claro do que o seu tom de base. Após 28 dias de uso contínuo, ele promete suavizar a textura da pele e reduzir a aparência das olheiras. Gente, eu achei ele excelente, tá? Boa cobertura. Aqui no canto do nariz, onde a base tinha craquelado um pouquinho, assim, eu achei que ela não ficou muito uniforme. O corretivo deu uma corrigida. Num primeiro momento não craquelou aqui no canto. E embaixo dos olhos espalhou super bem. Está bem uniforme, sem falhas. Bom, para fazer o bronzer, eu vou usar essa corzinha aqui, que na verdade, na minha opinião, é meio que um bronzer, né? Mistura de blush com bronzer. Faz às vezes de ambos. Então, eu vou aplicar ela primeiro, como bronzer, e a gente vê se vai ter necessidade de aplicar depois um rosinha ou não. Bem pigmentado, né?
Tô achando que eu vou usar essa cor como blush mesmo, como bronzer mesmo, né? Blush e bronzer. O bom do produto com esse tipo de cor, que é um marrom mais rosado, é que vai bem com qualquer cor de sombra. Então, se você tá com uma sombra bem colorida, como é o caso de hoje, com esse tipo de bronzer ou de blush, não tem erro, gente. Então, eu acho que não poderia ser uma cor melhor para eles terem colocado aqui nessa paletinha. Pro fim de mostrar aqui para vocês mais opções dessa paleta, eu vou aplicar um pouco desse rosinha bem clarinho aqui por cima, tá? Para deixar um pouquinho mais rosado. Ah, eu gostei. Ficou belíssimo, ó. Vou dar mais uma polida aqui em tudo com a esponjinha. Gente, tô pra falar pra vocês que o corretivo é melhor que a base, tá? Tô achando que deixou minha pele mais bonita do que a base. Aqui onde eu apliquei sua base, eu não sei, eu tô com a impressão de que tá um pouquinho grosseiro, assim. Agora, o corretivo, nossa, belíssimo. De iluminador, eu vou usar o Colorful Luminizer na cor 03 Pink Flash. Olha que cor belíssima, um rosa maravilhoso, do tipo que eu não resisto. Que lindo! Olha isso, gente, que coisa linda. Tipo de brilho que eu gosto. Bem iluminado, mas sem partículas evidentes, assim, de glitter, né? Adorei. Um outro produto que eu vou testar aqui com vocês agora, que é também a novidade da Sephora, são esses batons com textura Cloud Matte, ou seja, o acabamento deles é um mate borrado, assim, bem natural, né? Parece que é a cor da nossa boca mesmo. Eu peguei em duas cores, a número 06, que é essa daqui, mais coral, né? E também a número 02. Então, eu não sei ainda qual delas eu vou usar com esse look. Na verdade, eu acho que eu vou misturar as duas, gente. Mas antes eu vou fazer um contorno. Para fazer o contorno dos lábios, vou usar esse lápis aqui da Sephora, na cor número 03, Touch of Rose. Bom, primeiro eu vou testar o número 6. Eu acho que esse aqui vai dar mais certo com esses olhos, vamos ver. Gente, olha que coisa linda isso, e que interessante, né? É um mate, eles chamam de Cloud Matte, porque ele tem esse efeito meio borrado, assim. Não fica uma cor muito chamativa, muito cheguei, né? Não é uma cobertura extremamente alta, uma textura super confortável, não fica grudando, né? Mas ele tem um pequeno problema que eu tô observando aqui. Onde eu moro, né, nessa época do ano, já tá bem frio e venta bastante. Então, meus lábios costumam ficar um pouco ressecados e solta algumas pelinhas às vezes. Eu notei que as regiões onde os lábios estão um pouco mais ressecados e soltando pelinhas, né, depois que eu apliquei, enfatizou isso. Eu nunca tive um batom antes com esse acabamento Cloud Matte, é o primeiro. Eu adquiri eles justamente por isso, porque eu tava pensando em comprar um, não sei se vocês já ouviram falar, da marca Violet France. Ela lançou esse tipo de batom, só que é um pouco mais salgado, então eu tava pensando. Aí a Sephora lançou agora esse aqui, eu decidi testar. Mas fiquei mais na dúvida ainda se eu compro ou não o da Violet, porque se for a mesma textura exatamente, o uso aqui pra mim vai ser meio limitado em razão do nosso clima aqui da Dinamarca, né? Mas é belíssimo. E a cor deu muito certo com os dois olhos, né? Então, deixa eu tampar aqui pra vocês verem desse lado e do outro.
Nossa, adorei. Só que eu tenho que usar por mais horas, né? Eu não sei se também é uma questão de adaptação. Às vezes, depois que passa, ele fala ali que ele tem propriedades hidratantes, né? Então, dependendo da qualidade dessas propriedades hidratantes, pode ser que ele, por si só, já resolva esse problema do ressecamento dos lábios. Bom, os 2 primeiros looks estão prontos agora. Eu não vou selar a pele ainda, porque eu vou tirar esses 2 olhos. Dá um dó, gente, olha. Mas é isso, eu vou ter que tirar e vou fazer um terceiro look aqui pra vocês. Eu vou manter o mesmo batom, porque assim a gente vai testando a durabilidade dele aqui enquanto a gente vai conversando, né? Vou começar com esse marrom clarinho no côncavo. Então, aplico no côncavo como uma sombra de transição. E quando chega na área externa, eu puxo pra cima. Agora, no canto externo, eu vou usar esse verde, meio que um verde militar ou um verde musgo. Passo aplicando no canto externo. Eu achei essa cor tão diferente, tão bonita. Eu acho que essa é uma cor que eu não tinha nada parecido ainda nos meus estojos de maquiagem. Vou vir com essa sombra que fica entre um bordô e um marrom. Então, eu vou passar aqui dentro da pálpebra móvel, bem no cantinho externo, assim. Essa última sombra que eu apliquei, gente, eu confesso que eu tava esperando um pouco mais de pigmentação dela. Eu achei que ela fosse ser, assim, um bordô bem escurão. E não foi isso o que eu obtive. Achei que deixou a desejar, pelo menos, ao brigar aqui com o verde musgo, né? Ela não ganhou a luta. Então, eu vou pegar essa cor meio chumbo aqui, bem escura. Essa paleta tem cores perfeitas para fazer smokey eyes, olhos mais neutros, olhos bem coloridos, enfim, uma paleta completa, né? Tô bem impressionada. Eu vou usar esse verde aqui, cintilante, e vou aplicar com o dedo no centro da pálpebra móvel. Olha só, gente, essa cor no dedo, que coisa linda. Vou usar esse verde mais claro aqui. Ai, gente, olha isso. Belíssimo. No canto interno mais extremo, eu vou usar esse douradinho aqui. Então, vou vir com essa cor dourada aqui no côncavo. Agora eu vou pegar essa sombra branquinha bem clarinha, a gente faz o osso da sobrancelha e esfuma já toda a extremidade dessa sombra aqui que vem do côncavo, né? Isso também é possível fazer com o corretivo, mas como essa paleta já tem essa sombra bem branquinha, então, é com ela mesmo que a gente vai fazer.
Bom, agora eu acho que tá faltando um lápis marrom na linha d'água. Eu não tenho lápis marrom da Sephora, então eu vou usar um outro lápis marrom. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Vou usar o lápis marrom da Dior, porque eu já fiz resenha dele aqui no canal, né? Então, vamos lá. Bom, vou passar novamente agora máscara de cílios e corretivo. Já falei dos produtinhos aqui, então até daqui a pouquinho. Olhos prontos agora, né? Com o rímel já retoquei também o corretivo. Para terminar os testes de hoje, eu vou usar o Blur It Loose Setting Powder. Eu escolhi a cor 01, que é a Brightening Pink. Vamos lá, deixa eu mostrar como que é a embalagem, tá? Isso aqui, é um plástico duro. Se parece muito com vidro, mas não é, tá? A embalagem em si, nossa, eu adorei, achei bem bonitinha. Apesar de ser de plástico, é um plástico de boa qualidade. E ele tem essa capinha aqui. Isso aqui é muito parecido com o pó da Estée Lauder, que eu ainda vou fazer resenha aqui pra vocês. Então, pra ser honesta, eu nem sei se seria necessário selar essa pele, tá? Com relação ao acabamento dessa base, agora eu tenho convicção de que ela não é uma base luminosa, né? Ela tá ali entre um mate e um semi-mate. É que a minha pele é mista, então na testa fica um pouco mais brilhosa mesmo, mas o restante do meu rosto não tem brilho nenhum. Então, por isso que eu digo que talvez seja ali entre mate e semi-mate. Vou selar porque eu quero testar esse produto e quero mostrar pra vocês como que ele funciona. Para isso, vou usar a mesma técnica que eu sempre uso para selar embaixo dos olhos. Vou pegar aqui com a esponjinha que veio com o produto, né? Depositar no dorso da minha mão. Com a esponjinha que eu apliquei o corretivo, eu venho e aplico embaixo dos olhos. Eu vou pegar um pouquinho mais, que eu acho que foi muito pouco. É meio difícil de tirar o produto aqui dessa peneirinha, viu? Eu não sei se eu gostei muito, principalmente desse lado aqui, ó. Me parece que não está muito aveludado. Gente, eu vou tentar aplicar esse produto direto com a esponjinha, tá? Aplicando numa quantidade maior, ele ficou com um aspecto mais aveludado, tá? O problema disso é que eu não sei se mais tarde ele vai secar muito e dar aquela aparência, assim, muito ressecada embaixo dos olhos, né? Que é um problema aí pra quem já tem mais de 30 ou 35 mais, como eu. É algo que eu vou ter que avaliar ao longo do dia, né? E depois eu dou meu feedback aí pra vocês. E essa sou eu testando diferentes métodos de aplicação desse pó na minha pele, o que resultou numa camada generosa do produto e não me agradou muito porque eu prefiro um resultado mais natural. No entanto, como eu sei que isso não se deve à qualidade do produto, mas sim à quantidade de vezes que eu depositei, eu prefiro não dar minha opinião a respeito dele nesse momento e vou deixar isso para um próximo vídeo. E tá lá, gente, look belíssimo, feito totalmente com Sephora Collection. Eu adorei. A paleta Amazing Palette em edição limitada está totalmente 100% aprovada. Essa paleta tem um custo-benefício muito bom. Eu acho que de tudo que eu vi até agora que foi lançado em edição limitada em razão do final do ano, essa daqui é sem dúvida que tem o melhor custo-benefício e a que eu indico mais, tá? Além desse produto, outro que tá me surpreendendo aqui, que eu estou adorando a textura, eu achei que fosse marcar a minha boca, em razão dela tá meio ressecada, mas não está marcando, pelo contrário, ela está melhorando a textura da minha boca, isso é fenomenal. Então, esses batons aqui, com esse acabamento mate borrado, né, adorei isso aqui, gente, genial. Que mais? O pó. Eu ainda preciso de mais tempo pra falar a respeito dele, tá? Eu acredito que eu passei uma quantidade muito grande. Ainda assim, a textura da minha pele está bonita por enquanto. É que eu não sei como que vai ficar no decorrer do dia aí, né?
Mas por enquanto tá bonita, eu vou ficar assim por algumas horas para poder dar um feedback depois para vocês por meio de outro vídeo, tá? Ou se vocês quiserem que eu atualize por meio dos comentários, deixa aqui comentário que daí eu respondo vocês. O corretivo, super recomendo. Esse corretivo aqui me surpreendeu bastante. Ele tem uma boa cobertura, uma boa espalhabilidade, fica bem uniforme. A máscara de cílios também super recomendo. Olha que linda ela nos cílios. Usei ela aqui, tirei, passei de novo e mesmo assim, o mesmo efeito lindo, maravilhoso. Um volume bonito, né? Ela dá esse volume, mas não tem o problema de juntar. Às vezes as máscaras que prometem volume, elas juntam muito os cílios e esse é um tipo de efeito que eu não gosto. Essa máscara não faz isso, é construível também, tá? Isso aqui eu fiz dessa vez com uma passada. Da primeira vez que eu usei ela, eu passei 2 vezes, aí vocês viram que ficou um volume ainda maior. Com relação às canetinhas multichrome, eu só tenho a dizer que elas são absolutamente perfeitas, muito fácil de usar, a pigmentação é linda, as cores são lindas. Agora eu quero saber de vocês, gostaram dos looks? Qual dos looks vocês gostaram mais? Vocês gostaram dos produtos? Vocês já conheciam esses produtos? Conta tudo aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, um beijo e até o próximo vídeo.